Irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 dessa carta, uma carta tão bonita, uma carta tão desafiadora para nós como crentes, uma carta que mostra uma base doutrinária muito forte para nós. E nós estamos vendo agora o finalzinho do capítulo 4, quando Paulo está tratando sobre a unidade da igreja. Na verdade, o finalzinho de uma parte do capítulo 4, que é do verso 14 até o verso 16. A partir do verso 17, Paulo então vai estar falando sobre um novo assunto, falando na verdade sobre, mais especificamente, da nossa vida cristã, de como nós devemos viver a nossa vida cristã, os procedimentos daqueles que se tornam salvos, daqueles que se tornaram salvos. Ele vai ali do 4:17 até o 5:17, mais ou menos, a gente vai estar logo depois vendo detalhadamente esses aspectos. Mas esses três últimos versos que nós estamos estudando nessa manhã, do verso 14 até o verso 16, é o resumo, se nós podemos dizer assim, daquilo que Paulo está falando sobre a unidade da igreja, como nós já vimos anteriormente. Paulo está fazendo aqui o arremate, o fechamento da sua ideia, tentando mostrar para nós o por que nós devemos estar unidos, ou por que a unidade da igreja é tão importante, porque o crescimento de cada parte do corpo é importante, porque cada um de nós individualmente é importante nessa igreja. Então nós vamos estar estudando esses três versos de Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 14. E assim diz o texto de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Que texto gostoso esse, um texto bastante desafiador para nós também, esse texto que Paulo trata. E Paulo ele divide esse texto aqui, se a gente pode chamar assim, em três partes, né? A gente pode perceber. Primeiro, Paulo faz um alerta aqui para nós, para os crentes, sobre a nossa vida cristã. Como nós devemos proceder, como nós devemos agir no nosso dia a dia, ou na verdade, como não devemos ser. Não devemos mais ser como crianças, é o que Paulo fala aqui no verso 14, que não sejamos mais como crianças. O propósito que Paulo diz, ele trata aqui, é que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento, e alcancemos a estatura de Cristo, ou seja, nós devemos ser como Jesus é, quando nós olhamos um pouquinho antes os versos que estudamos na semana passada. Mas Paulo faz um alerta aqui sobre as características da criança. E pensando nisso, eu gostaria, na verdade, nessa manhã, de usar boa parte daquilo que o Dr. Lloyd Jones fala sobre esse texto. Lloyd Jones, além de pastor, era médico. Então ele tinha um conhecimento espetacular sobre o corpo humano, sobre como nós funcionamos, e isso enriquecia muito as pregações, enriquecia muito a profundidade com que ele conseguia alcançar para falar sobre essa carta de Paulo, sobre esse exemplo que Paulo gosta tanto de usar sobre o corpo de Cristo, né? E ele, principalmente nessa parte onde ele fala sobre a criança, ele tem alguns exemplos que são muito claros para nós entendermos a isso que Paulo está dizendo, quando ele fala que nós não sejamos mais como crianças, né? Primeira coisa que Lloyd Jones coloca é que nós não devemos mais ter atitudes de criança. É o que ele diz ali no comecinho do verso 14. Não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas. Lloyd Jones fala que toda criança tem algumas atitudes, tem algumas coisas que são típicas de criança, que nós fazemos ou fazíamos, na verdade, como no passado, porque éramos crianças. Faz parte da natureza da criança
ter esses tipos de reações, essas ações, esse tipo de vamos colocar assim, de formas de reagir diante das situações. E ele começa dizendo aqui que uma das características marcantes da criança é a inconstância e a mutabilidade. Ou seja, toda criança que você conhece, bebê ou um pouquinho, criança mesmo, junior ali para baixo, uma coisa marcante nessa criança é que ela é inconstante e muda de opinião o tempo todo. Quase todas as crianças que nós conhecemos têm essa característica tão forte. No momento ela está bem e logo depois você vai ver e ela está já chorando, está se esvaindo em lágrimas como se o mundo tivesse acabado. Isso faz parte da criança, não é? Uma hora você está bem, brincando, sem problema nenhum e de repente, por nada a criança começa a chorar, por nada ela fica irritada, por nada é natural da criança. E Lloyd Jones fala, ou na verdade Paulo fala, que nós não devemos ter essa característica na nossa vida cristã. Porque uma vez que nós nos convertemos, talvez isso faça parte do nosso começo de conversão. Quando nós recém aceitamos a Cristo, nós recém entendemos a fé e começamos a caminhar na nossa vida cristã, muitas vezes nós temos essa tendência, nós temos essa característica em nós. Mas uma vez que o Senhor Deus vai nos aperfeiçoando, uma vez que nós vamos buscando crescer, uma vez que nós buscamos conhecer um pouquinho mais ao Senhor, essas características devem deixar de fazer parte da sua vida e da minha vida. Quando nós olhamos ali o livro de Atos, nós percebemos bem essas características não numa criança, mas em homens. Quando Paulo chega naquela viagem missionária dele, uma das viagens quando o barco dele é assolado pelas ondas e ele sofre um naufrágio. E eles estavam lá reunidos lá na praia e Paulo tenta fazer uma fogueira, juntar alguns restos daquela embarcação para fazer fogo. E uma cobra então vai se pica a mão de Paulo e fica grudada, né? Atos, no capítulo 28, o verso 4 ao 6 diz o seguinte: quando os habitantes da ilha viram a cobra grudada, grudada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperaram para que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Meus irmãos, como isso é característico de criança, ou na verdade como isso muitas vezes é característico de alguns crentes, que por mais tempo que convivem com a palavra, que por mais tempo que experimentaram a conhecer a Jesus, nunca cresceram na sua fé, nunca amadureceram na sua fé, no conhecimento de quem é Deus verdadeiramente, do poder dele, daquilo que ele ensina na sua palavra. E aí é levado de uma hora para outra sobre essas situações, essas circunstâncias que muitas vezes as pessoas olham, aconteceu alguma coisa, não, isso daqui é consequência de pecado, isso daqui é porque ele fez isso, porque ele fez aquilo outro. E de repente, em pouco tempo depois, se a coisa não é daquela forma, já muda de ideia, não, realmente esse homem aqui é santo, esse homem aqui é sagrado, esse homem aqui é um homem de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que essa forma de ação, essa forma de reação, essa maneira de ver a vida, de interpretar as coisas que acontecem ao nosso redor, no mundo espiritual e mesmo na nossa vida do dia a dia, isso não faz parte de um homem, de uma mulher maduro na fé. E a pergunta é, será que você tem reagido dessa mesma forma? Será que a sua vida de conhecimento da palavra, a sua vida de servo do Senhor, de crente, é dessa forma, é desse jeito? Ou você é um crente maduro que tem as suas convicções firmadas, que tem as suas convicções bem estabelecidas e não é levado de um lado para outro por qualquer coisa que acontece? Como pastor e como missionário tanto tempo no campo,
a gente percebe como as pessoas se deixam levar por ideias, por ideologias que vêm e aparecem e sem questionar, sem sequer pensar um pouquinho naquilo que eles estão dizendo. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos como crianças, imaturos, mutáveis, não é? Instáveis na nossa fé. Ou nós acreditamos, ou nós estudamos, ou nós nos aprofundamos em conhecer esse Deus que nós professamos crer, ou então nós somos levados de um lado para o outro por qualquer coisa que acontece. E a pergunta é, você como tem reagido? Como você é? Se eu olhasse para você, se alguém olhasse para você, se alguém pudesse ver as provas pelas quais você passa, elas iam dizer, olha, ali tem um crente maduro, ali tem um crente constante, um cara que não muda a palavra dele conforme as coisas que aparecem à sua frente, porque ele conhece a Bíblia, ele conhece Deus, ele conhece a palavra dele. Ou eles iam dizer, olha, hoje ele está assim, amanhã ele está de outro jeito. Então não permita que essa inconstância e imutabilidade seja parte da sua vida. Se você é um servo, se você é crente, você deve ser constante, deve ser firme naquilo que você crê. Mas também uma outra característica marcante da criança é a falta de domínio próprio. Não é? A criança não tem, essa evidência mostra que a criança ainda não tem uma dose correta de entendimento, ela não tem padrões ainda para seguir. E é por isso que ela não consegue se dominar. Né? Uma hora ela quer isso, e quando ela quer e pronto. Ela não tem a força em si mesmo para esperar, ela não tem nela mesmo força para suportar alguma pressão. Quando ela quer naquele momento. Ela não tem domínio de si, das suas emoções, não tem domínio das suas reações muitas vezes. E isso também é uma característica da qual alguns crentes podem ter, se não conhecerem ao Senhor e se não tratarem o seu coração e não tratarem a sua própria vida. Nós precisamos ter esse domínio próprio, nós precisamos ter esse conhecimento de nós e da palavra do Senhor e realmente nos assegurarmos quando nós, em relação aos nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Provérbios, no capítulo 16, o verso 32, o escritor diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade toda. Melhor é o guerreiro, né? Melhor é o homem paciente que o homem guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É algo que nós precisamos lutar para manter, é o nosso autocontrole, o nosso domínio próprio. Mas a criança também, um dos aspectos dela é que ela reage violentamente às coisas que lhe acontecem. Podemos notar isso nas crianças com sua reação, muitas vezes, como essas reações são desproporcionais àquilo que ocorre. Né? As reações das crianças são exageradas a maioria das vezes. Né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de estar ali brincando com a criança e de repente você faz qualquer coisinha, ou dá um susto nela qualquer e pronto, a criança já sai chorando, berrando, dizendo: mãe, o fulano de tal me machucou. Aí você vai ver, procura no corpo todo da criança, não encontra nada. E ela faz aquele escândalo, né? Passa 2 segundos, acabou tudo. Ou a mesma coisa acontece com a alegria. Ela está lá chorando por alguma coisa e de repente acontece qualquer besteirinha lá e ela começa a entrar num momento de gargalhada e rir sem parar. Isso faz parte da criança. Isso faz parte dela reagir de uma forma violenta em relação àquilo que acontece. Quando eu falo violenta, não é que a criança reage com violência, mas ela reage fortemente com expressões muito fortes em relação às coisas que acontecem. E algumas vezes fazemos a mesma coisa no meio do corpo de Cristo. Alguém pisou no nosso calo, alguém falou alguma coisa que nós não gostamos,
e imediatamente nós explodimos. Falamos um monte para aquela pessoa, recordamos as coisas que aconteceram no passado, depois fulano fez isso, e jogamos tudo para fora. Ou algumas vezes começamos a chorar, começamos a ficar magoado lá pelo canto. O pastor não me cumprimentou hoje na porta da igreja. Puxa vida, o pastor passou por mim e ele não me viu lá no meio da Paulista, no meio da multidão, ele não me viu e eu estou magoado com o pastor. Meus irmãos, isso é reação de criança. Isso não é uma reação de um crente maduro, não é a reação de alguém que conhece ao Senhor e que teme ao Senhor. Timóteo, Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, Paulo fala assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou de moderação. A característica do crente deve ser o equilíbrio. O crente é alguém maduro, alguém equilibrado que consegue lidar com as suas emoções de uma forma correta, de uma forma madura, que não se ofende por qualquer coisa, que não briga por qualquer coisa, que não se magoa por qualquer coisa. O crente é alguém maduro, é um homem já, é um homem, uma mulher feito. E ele deve reagir como um homem e uma mulher feita, não como uma criança. Como uma criança, nós temos que ter todo aquele cuidado, porque podemos magoar. Com a criança, nós devemos ter todo aquele preparo para que aquela criança não se machuque. Mas com alguém maduro, com alguém já adulto, não é necessário. Ele deve absorver, sim, as pancadas que a vida lhe dá. Ele deve ter a condição de absorver os problemas que são colocados diante dele com uma força que lhe é peculiar. Nós precisamos entender isso, nós precisamos saber que Paulo, quando ele está escrevendo aqui aos Efésios, nesse verso 14 do capítulo 4, que ele fala que nós não devemos ser mais como crianças, agitados de um lado para o outro como ondas, é que nós não devemos mais ter atitudes de criança, como nós podemos ver Lloyd Jones colocando aqui. Uma outra característica marcante da criança é que a criança ela defende as suas ideias violentamente. A criança, quando ela acha que ela está certa, você pode tentar explicar, você pode tentar argumentar, você não a convence. Ela acha que está certa, eu sei, é desse jeito, e não tem quem faça uma criança mudar de ideia. E ela luta por aquilo. Ela briga por aquilo, mesmo sabendo que está errado, ela se mantém firme naquela posição. E alguns crentes fazem a mesma coisa. Por mais que você saiba que pode ser que haja uma nova perspectiva, não, isso é o que eu creio e eu não quero mudar, isso é o jeito que eu gosto e eu não vou mudar. Reage violentamente para defender a sua própria ideia. Meus irmãos, essas características fazem parte do nosso tempo de criança. Não só do nosso tempo de criança físico, cronológico, mas também devemos deixar essas coisas como crentes, como servos do Senhor, pessoas que foram alcançadas por Jesus no tempo certo para essas pessoas. Essas características nós podemos até admitir e ver e até mesmo relevar quando alguém é recém-convertido. Quando alguém tem contato recente com o Evangelho, quando alguém está começando a aprender sobre a fé cristã, quando alguém está começando a sua caminhada cristã, e nós podemos ver essas ações, essas atitudes, essas reações na vida dessas pessoas. E nós sim podemos relevar como nós fazemos quando somos pais. Nós relevamos muitas vezes essa situação porque são crianças e nós podemos entender. Mas quando nós vemos esse tipo de reação em crentes maduros, em pessoas com anos de evangelho, com anos de conhecimento bíblico, nós devemos questionar e nós devemos talvez exortar essa pessoa a mudar de atitude. Paulo diz que nós não podemos continuar a ser criança. Nós não devemos
continuar a ter uma atitude de criança quando nós já somos crentes maduros. Mas ele também fala, seguindo o verso, que nós não devemos mais manter uma mentalidade de criança. O que eu estava falando até há pouco atrás era sobre as nossas ações, as nossas reações diante daquilo que acontece. Nós podemos reagir de uma forma ríspida, nós podemos reagir de uma forma, isso é meu, é do meu jeito, eu não quero que ninguém faça diferente, porque é assim que eu quero, é assim que eu gosto. Nós podemos ser aquelas pessoas que uma hora está indo para cá, outra hora está indo para lá, porque nós somos mutáveis, inconstantes na nossa fé. São atitudes que nós temos. Mas Paulo ele segue dizendo que nós também não podemos ter a mentalidade de uma criança. E é o que ele diz quando ele fala não ser jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Essa é a ideia que Paulo traz aqui, que o vento ele sopra para qualquer lugar, você não sabe de onde vem, nós somos uma folha inerte, era jogada para qualquer lado. Não tem firmeza em si, não tem firmeza naquilo que crê, e então é jogado de um lado para o outro, e pior de tudo é enganada por pessoas que vêm com astúcia, que vêm com situações das quais nos levam ou levam aqueles que não conhecem ao Senhor ou não têm essa firmeza a pecar e a deixar a sua vida cristã em situação difícil. Primeira coisa que nós podemos entender quando alguém é criança é que falta à criança conhecimento. Toda criança é ignorante em relação ao conhecimento. Ela não tem conhecimento. Não é algo ruim, na verdade, mas é natural da criança a falta de conhecimento. A criança não nasce sabendo. Esse conhecimento ele é construído ao longo do tempo, ele é adquirido com o estudo, com o esforço, com leituras. A gente pode ver esse amadurecimento da criança no dia a dia. Nós podemos perceber isso com os nossos filhos, com os nossos netos, os nossos sobrinhos. As crianças nascem sem ter qualquer padrão. E conforme vai sendo alimentada, conforme ela vai sendo instruída pelos mais velhos, ela vai começando então a ter o seu conhecimento, a ter o seu padrão, vai conseguindo discernir o que é certo e o que é errado. Mas quando nós não crescemos, quando nós não adquirimos conhecimento através da palavra do Senhor, nós nos tornamos ignorantes em relação a esse conhecimento. Nós somos levados por qualquer onda de doutrina, nós somos levados por qualquer coisa que alguém fale, por qualquer vento de doutrina, e nós corremos lá para ver essa novidade, nós corremos lá para, olha, falaram que é assim que funciona, mas o que você crê? Qual é o seu padrão, qual é a sua régua, qual é o seu nível de conhecimento da palavra do Senhor? O problema é que muitas vezes, como crentes, as pessoas se contentam em conseguir o seu lugar lá no céu. Acham que uma vez que eles levantaram a mão em algum dia, uma vez que eles foram alcançados pela palavra do Senhor, uma vez que eles receberam a Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, isso já é suficiente, eu não quero mais gastar tempo aprendendo. Assim é a criança. Você percebe que ela não gasta tempo. E essa é outra característica da criança, ela não gosta de receber instrução. E, infelizmente, muitos crentes são assim também. Não tem conhecimento e não gosta de aprender. Não gasta tempo aprendendo. Não gasta tempo lendo e estudando a palavra de Deus. É diferente nós estudarmos a palavra de Deus do que nós fazemos a nossa devocional todo dia de manhã. É bem diferente. Nós não podemos viver durante toda a nossa vida somente com o café da manhã. Eu sei que muitas pessoas gostam do café da manhã e têm o café da manhã como uma principal refeição. Mas eu queria perguntar para você, se você acordasse todo dia pela manhã,
Acordasse a sua esposa ou seu marido fosse lá e passasse aquele café delicioso, aquele cafezinho cheiroso e chegasse para você e desse só aquela xícara de café e falasse, está aqui meu esposo, está aqui minha esposa, essa é a sua porção de hoje. Toma o seu café e pronto. Aí você passa durante o dia todo trabalhando no serviço pesado, indo para a metalúrgica, indo para a oficina, indo para a construção civil, e você se mantém somente com aquele cafezinho da manhã. Quantas horas ou quantos dias você consegue fazer isso? Eu confesso para você que eu não conseguiria ficar realmente um dia sem me alimentar bem. Ia passar mal. E é mais ou menos isso que nós fazemos com a palavra. Se nós não buscarmos estudar essa palavra, se nós não buscarmos conhecer essa palavra, e quando eu falo conhecer, não é só ler aquela caixinha de promessas uma vez por dia, mas é estudá-la verdadeiramente, essa palavra. É saber o que cada um desses autores quer dizer, o que Deus está querendo dizer para nós através desses autores. Nós nos tornaremos fracos, nós nos tornaremos sem conhecimento. O problema é que muitos não gostam de receber instrução assim como é criança. Você já percebeu uma criança que você fala para ela assim, olha, eu quero colocar essa criança para aprender a tocar flauta, a tocar piano, tocar qualquer coisa, qualquer instrumento que seja. Você vai para ela falar assim, olha, funciona desse jeito, você vai pegar a flauta aqui, vai começar a soprar, vai trocando os dedos. Ela faz uma, duas vezes, a primeira vez que começa a sair algum som, você fala para ela, você precisa praticar, você precisa treinar todo dia, 1 hora por dia, você precisa treinar para que você possa tocar. Pega aquela escala e vai indo aquela escala, indo e voltando várias vezes até você ter a habilidade nos seus dedos para fazer isso. As crianças vão fazer o quê? Não, eu não preciso, eu já sei tocar a música, eu vou tocar aquela música do jeito que eu sei. Assim são as crianças. Elas estão loucas para fazer aquilo que elas querem, mas não querem passar pelo período de instrução. Elas não querem passar pelo período de aprendizado, porque esse aprendizado exige esforço, exige dedicação da nossa parte, exige tempo da nossa parte. E conhecer a palavra de Deus a fundo também exige de nós tempo, também exige de nós um esforço para que nós possamos crescer e ser maduros na nossa fé. Mas também a criança sempre é movida por novidade. Quantas e quantas vezes você já presenteou seu filho quando ele era criança, era bem pequenininho, com algo novo, e ela chega a dormir com aquele brinquedo novo. Ela brinca, não quer largar aquele brinquedo por nada, ela dorme com aquele brinquedo, ela coloca do lado no seu criado mudo para que acorde, já está ali o brinquedo. E isso é fantástico até que alguém chegue com outro brinquedo novo, e aí pronto, já muda tudo. Aquilo que era tão importante para ela, aquilo que era tão maravilhoso para ela, parece que no estalar de dedos já muda. E agora eu estou afim, eu estou querendo fazer, eu estou querendo brincar com esse outro brinquedo. Nós somos assim também. Algumas vezes nós estamos sempre buscando coisas novas. Olha, tem uma igreja ali, pastor, agora que o senhor precisa conhecer. Eles estão usando a última tecnologia. Você precisa ver a balada que eles estão fazendo. É fantástica aquela lá. São coisas novas. Não, pastor, olha, ficar 40 minutos ouvindo o senhor falar sobre a carta de Efésios, não é para mim. Eu preciso de coisa nova, eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso de coisas que são diferentes. Atitude de criança. Não quer gastar tempo se aprofundando em algumas coisas. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que essas pessoas têm dificuldades com isso, não. Mas nós precisamos conhecer a fundo a palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer a fundo aquilo que o Senhor diz sobre essa palavra. Lembra quando Paulo está lá em Atenas, Atos, no capítulo 17, o verso 20 e o 21, Paulo usa a curiosidade daqueles atenienses ali para falar, mostrar quem era Deus. Paulo diz assim, você diz coisas, Atos, né, a carta de Atos diz o seguinte, dos atenienses falando para Paulo, você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significa. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas,
pareciam não fazer outra coisa senão a discutir as últimas novidades. Ou seja, eles estavam ávidos ali, ficavam na praça dia o tempo todo esperando para que alguém chegasse, alguém passasse e contasse alguma coisa nova. E eles fizeram a mesma coisa com Paulo, quando Paulo estava falando sobre Jesus, sobre Cristo, sobre Deus. Epa, peraí, eu não escutei isso ainda, deixa eu lá ver o que esse cara está falando. E chegam para Paulo, olha, você está dizendo algumas coisas estranhas, fala, explica para nós o que significa isso. E algumas vezes os crentes fazem a mesma coisa em relação à palavra do Senhor. Olha, escutei uma coisa nova. Eu quero saber o que significa, mas não na curiosidade boa, na curiosidade sadia, para poder combater, para poder realmente defender a fé. Mas é porque ela está ávida por aprender coisas, por estar ali sem profundidade, na verdade, naquilo que conhece. Mas outra coisa que faz parte da característica de uma criança é que ela gosta demais de entretenimento e agitação. Isso também nós gostamos, até mesmo como adultos. Cada um de nós, com certeza, ou gosta de um teatro, gosta de uma boa música, gosta de algo para fazer, algo que nos alivie aquele estresse, algo que nos deixe confortáveis, nos deixe alegre. Mas a criança, necessariamente, ela gosta de ser entretida, ela gosta de ser enredada por qualquer coisa que aparece, por qualquer história, por mais simplesinha que seja. Por que é que a criança pede toda noite para que a gente conte uma história para ela? Pode ser uma história bíblica, pode ser uma história, um conto de fadas, não importa, ela gosta. Ela viaja naquele mundo, ela fecha os seus olhinhos e começa a sonhar com aquelas coisas que nós falamos. E alguns crentes fazem a mesma coisa. Eles estão sempre buscando algo que alivie o seu coração, algo que deixe o seu coração tão feliz, tão alegre, aquele conto de fadas, que na verdade não existe no mundo real, que na verdade não existe naqueles crentes maduros que sabem que vão passar por lutas, que sabem que tem que ter a sua fé firmada na presença do Senhor. Quando Paulo ele escreve aos presbíteros da igreja de Éfeso, antes de escrever essa carta, ainda lá no passado, anos antes ainda de escrever essa carta, ele parece que já tinha percebido que aqueles homens, por serem novos na fé, logo quando Paulo lhes anuncia o Evangelho, logo quando Paulo fala sobre o Evangelho para eles, descortina para eles as novas do Evangelho, Paulo faz um alerta para aqueles homens, e ele faz isso até para a liderança da igreja, porque Paulo sabia que eles eram presas fáceis para esses homens que podiam ludibriar, podiam enganar, com ensinos que não eram corretos acerca da palavra do Senhor. Atos, capítulo 20, o verso 28 a 30, Paulo fala assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. No meio da própria igreja, muitas vezes, nós percebemos que as pessoas não querem uma vida de comprometimento. Começam a distorcer a palavra para que essa palavra se adeque melhor à sua necessidade, aquilo que você precisa. Com criança é assim. Não deveria ser assim com você que já é maduro, crente maduro. Você tem a convicção, você tem a força, você tem a sabedoria necessária para combater essas coisas. Você sabe quando alguém está chegando para você com uma doutrina que é contra a palavra de Deus, ou que pelo menos é um pouquinho distorcida daquilo que Deus ensina. Você só vai poder fazê-lo se você conhecer essa palavra. Você só vai poder rebater se você realmente tiver um conhecimento profundo dessa palavra. Então, meus irmãos, Paulo alerta para que nós não sejamos como crianças com as nossas atitudes e nem mesmo sermos como crianças com a nossa mentalidade. Nós devemos ser crentes maduros, reagindo como crentes, homens e mulheres maduros na fé.
mas também conhecendo essa palavra e podendo rebater aquilo que vem contra, que fere aquilo que Deus mostra para nós através da sua palavra, porque nós a conhecemos, porque nós a estudamos. Paulo então está dizendo que nós devemos tratar as duas áreas da nossa vida. E é isso que ele está falando agora a partir do verso 15. Ele fala, antes de tudo, ou seja, em vez de nós sermos dessa forma, como crianças, que reagimos dessa maneira e que pensamos dessa forma, antes nós devemos crescer, antes cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 15, é um contraste que Paulo faz. Paulo ele começa a mostrar como que as crianças vivem, como as crianças são enredadas, como as crianças reagem, como as crianças pensam, e agora ele fala, olha, mas vocês já não são mais crianças, vocês devem crescer na sua fé. Paulo ele mostra como deve ser a vida do crente saudável, da igreja saudável. Ele deve se desenvolver, crescer, atingir a maturidade com ações e mentalidades de adultos. E é interessante que Paulo ele faz isso colocando aqui duas formas que nós devemos agir. Primeiro ele fala que nós devemos crescer falando a verdade em amor. E aqui há um problema sério, porque algumas vezes nós distorcemos um pouquinho aquilo que Paulo quer ensinar nesse texto, porque nós o tiramos do seu contexto. Paulo está dizendo aqui sobre atitude e ação de criança, e ele continua dizendo que nós devemos crescer, e para que nós possamos crescer, nós devemos falar essa verdade, ou manter essa verdade, a doutrina que ele está falando, em amor uns pelos outros. Mas nós, algumas vezes, torcemos isso e queremos dizer, olha, se eu vou chamar a atenção de alguém, eu tenho que fazer isso de uma forma bem branda, bem cautelosa. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós devemos vivenciar essa doutrina. Essa é a ideia de falando a verdade, é verdadeando essa verdade. Ou seja, nós devemos vivê-la verdadeiramente em nosso dia a dia. É algo que deve fazer parte de nós, é algo do qual nós devemos nos apegar e vivenciar essa verdade. De uma forma muito forte, nós devemos ter essa verdade junto conosco. Nós devemos defendê-la, nós devemos realmente mostrá-la às pessoas que estão ao nosso redor. Sim, através do amor. Sim, com amor. Mas essa verdade não pode ser trocada, não pode ser mercadejada. Paulo fala, quando ele está escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, do verso 15 ao verso 17, a versão NVT diz o seguinte: desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. Ou seja, quanto da palavra do Senhor você vive no dia a dia? O quanto da palavra do Senhor você permite que penetre a sua vida no dia a dia e o quanto ela molda o seu caráter no dia a dia. Você consegue perceber que essa palavra faz parte do seu vocabulário, que essa palavra faz parte do seu pensamento, que essa palavra faz parte das reações e das ações que você pratica no seu dia a dia? É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, não sejamos mais como meninos, mas sejamos homens maduros, praticando essa palavra, vivendo essa palavra de uma forma coerente, como um homem faz, como uma mulher madura deve fazer. Não mais como criança. Essa palavra é o nosso guia. Essa palavra deve ser aquilo que nós realmente entendemos e professamos. Nós batistas temos orgulho de falar que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É isso que Paulo está dizendo. Mas será que nós fazemos isso de verdade? Ou vivemos como criança ainda? Ou em algumas áreas nós absorvemos a palavra, em outras nós deixamos para lá. E ele continua dizendo que nós devemos crescer em tudo. Não é? No verso 15, Paulo diz o seguinte, deixa eu pegar aqui,
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em tudo significa em todas as nossas áreas, em todas as áreas da nossa vida. Na nossa mente, naquilo que nós acreditamos, mas também naquilo que nós fazemos. Nós não somente devemos viver ou falar dessa verdade, defender essa verdade, mas nós devemos crescer nessa verdade. Por mais que nós olhemos para a nossa vida e possamos achar que, olha, nós somos já maduros, nós ainda temos muito para crescer, porque nós não chegamos à presença do Senhor ainda. Nós não estamos na presença dele ainda quando nós estaremos 100% maduros, iguais ao Senhor Jesus. Quando nós atingiremos a plenitude, quando nós atingiremos a estatura do Senhor Jesus. Enquanto nós estamos aqui, nós ainda temos coisas para aprender. Eu gostava muito de ver o Russell Shedd, quando ele falava a humildade daquele homem. Um homem com tanto conhecimento, um homem que podia ensinar tantas pessoas, mas que tinha uma humildade tremenda. A Lilita sempre conta uma história do Shedd, quando ela fazia o seminário aqui na Teológica. E ela conta que os alunos chegavam no início, começo de seminário, todo empolgado, achando que já conhecia tanta coisa sobre a palavra do Senhor. E o Shedd, uma vez sentado na sua cadeira, leu um texto da palavra do Senhor, e não lembro qual texto a Lita falou lá que ele leu. E ele leu aquele texto e ele virou para a classe e perguntou, por um acaso alguém tem alguma dúvida sobre esse texto aqui que eu acabei de ler? E com certeza sempre aparece aquele seminarista todo cheio de si, que já estudou bastante, que acha que conhece toda a Bíblia, levantou e falou, não, professor, não se preocupa, não, um texto tão simples. Esse texto é muito claro, não tem dúvida nenhuma, pode continuar com a aula, não tem dúvida não. O Shedd se levanta da cadeira, sai do lado e fala para aquele rapaz, então, por favor, meu irmão, sente aqui nessa cadeira e me ensine, porque eu estou cheio de dúvidas em relação a esse texto. Um homem com tanto conhecimento ainda estava crescendo. Um homem com tanto conhecimento ainda buscava a cada dia ser mais parecido com Jesus. Isso é que Paulo está dizendo, que nós devemos buscar esse crescimento em todas as áreas da nossa vida, durante toda a nossa vida. É isso que Paulo fala. Nós olhamos lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, depois de Paulo fazer aquela declaração sobre a natureza do amor, a grandeza do amor ágape. E Paulo fala o seguinte no verso 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Porque ele via parcialmente, mas ele sabia que vai chegar o tempo onde ele vai ver o Senhor face a face, e aí sim, ele vai ser um homem maduro, um homem completo, um homem que conhece o Senhor e vive da maneira como Cristo é. Meus irmãos, nós estamos em processo nessa vida. Cada um de nós precisa gastar tempo olhando, observando essa palavra, vivendo essa palavra para sermos maduros em Cristo. Mas o verso 16, então, Paulo faz o arremate, Paulo volta então para falar sobre a ideia do corpo. O porquê é que Paulo está escrevendo tudo isso, o porquê é que ele fala sobre essa unidade da igreja, e por que de repente ele, no verso 14 e 15, ele fala sobre esse crescimento, ele alerta para que aqueles crentes não fossem como crianças, mas que crescessem a cada dia. Ele fala no verso 16 do capítulo 4. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça desse corpo. É dele que provém todas as coisas. E é interessante que Paulo ele usa aqui uma linguagem bem interessante. Quando Lloyd Jones fala sobre isso, ele sendo médico, ele consegue ir bem a fundo sobre essa ideia, essa analogia desse texto. E Paulo fala que que o corpo, de Cristo, sendo o cabeça, o corpo é todo ajustado. Cada parte do corpo se une à outra de uma forma perfeita.
Cada rótula se encaixa perfeitamente na sua base, cada osso é ligado ao outro de uma forma perfeita. O Senhor Deus fez assim. Assim é a igreja. Quando nós estamos crescendo, quando nós estamos nos desenvolvendo da maneira correta, todos nós, individualmente crescendo, individualmente fazendo aquilo que é certo, nós nos desenvolvemos por igual e assim as peças funcionam bem. Mas quando algum está com algum defeito, alguma peça desse corpo começa a não crescer da maneira correta, começa então a haver problemas nessas ligações, nesse ajuste. Começa a ficar folgado ali. É o que acontece quando alguém tem osteoporose, alguma coisa parecida, ou artrose, né, que o osso vai se desgastando e a falta desse ajuste começa a criar um certo atrito e começa a provocar dor naquele lugar. Mas é importante que nós cresçamos por igual. E quando Paulo está se referindo aqui a que esse corpo todo ajustado, ele está falando que todos nós devemos estar no mesmo patamar. Nós estamos em processo de crescimento. Mas o problema é que quando eu estou querendo crescer, eu estou me alimentando da palavra, eu estou me edificando, eu estou buscando ao Senhor, mas o meu irmão não quer fazê-lo. Eu vou sofrer junto com ele. Eu vou padecer junto com ele. Porque nós somos parte desse corpo. Nós somos juntos, somos colocados nesse corpo. Paulo falando aos Coríntios, como eu já citei muitas vezes nessa série de mensagens, no capítulo 12, verso 18, diz: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Foi o Senhor quem fez, mas nós devemos buscar nos desenvolver. O Senhor Deus, Ele é sábio. Ele não colocou as peças aleatoriamente. Ele fez com que tudo se encaixasse perfeitamente. O problema é quando essas partes não cumprem com a sua função. O problema é quando essas partes não se desenvolvem corretamente. E aí começa a dar os problemas. Aí começamos a sentir as dificuldades desse corpo. Mas Paulo continua dizendo que além de nós estarmos todos ajustados, nós somos unidos pelas juntas. E algumas pessoas gostam de pensar que essa união, um estando perto do outro, é que vai dar o crescimento, é que vai fazer com que o corpo se desenvolva. Mas não é bem essa a ideia. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo, sendo cabeça, ele irriga todo esse corpo através dessas ligações, dessas terminações nervosas, dessas artérias que percorrem o corpo. É através da cabeça que as ordens, os comandos vão, os nutrientes chegam a esse corpo, dando condição para que cada parte, cada membro desse corpo se desenvolva. Tudo provém do Senhor, é Ele quem nos nutre, é Ele quem nos ajuda. O problema é que nem sempre os comandos que a cabeça dá ao corpo são obedecidos ou são executados da maneira correta. Quando alguém machuca alguma parte do seu corpo, aquela parte do corpo fica impossibilitada muitas vezes de desenvolver a tarefa para a qual ele foi chamada. E mesmo que o cérebro mande um comando, ele é incapacitado de fazer. E o pior de tudo é que não é só ele que paga o preço. Não é só ele que sofre, mas todo o corpo sofre quando um de nós não funciona bem. Assim é na igreja. Se você não cresce, se você não desenvolve, se você não busca exercer aquilo que Deus tem chamado você a fazer, todos nós sofremos. Todos nós sofremos por pessoas que não querem amadurecer. Todos nós sofremos por pessoas que não querem ocupar a sua posição dentro desse corpo. Capítulo 12 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, versos 6 e 7, fala que há diferentes formas de atuação. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, e a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. A cada um de nós foi nos dado responsabilidades. A cada um de nós é nos dado uma porção do Senhor. A alguns, os nutrientes são mais fortes, porque eles exigem mais. A outros menos, porque exigem menos. Mas todos nós devemos crescer, todos nós devemos buscar estar na presença do Senhor e desenvolver as nossas responsabilidades.
E Paulo encerra dizendo que esse crescimento, ele cresce, ele edifica-se a si mesmo quando cada um faz a sua parte. Meus irmãos, tudo isso que Paulo tem falado, tudo isso que Paulo tem mostrado, tem falado sobre a unidade da igreja para mostrar que o Senhor Deus, Ele nos criou, Ele nos uniu, para que nós funcionássemos como um corpo, juntos, onde cada um de nós tem a sua responsabilidade, não só responsabilidade no sentido de tarefas a desenvolver, mas também responsabilidades no sentido de crescer na presença do Senhor, de conhecer a sua palavra, de mostrar a sua palavra através da sua vida, do seu dia a dia. Porque quando nós não o fazemos, nós não permitimos que a igreja do Senhor se desenvolva perfeitamente, se desenvolva plenamente. Eu queria encerrar esse texto lendo aquilo que Paulo escreve no capítulo 12, o verso 26 e o 27. Paulo diz o seguinte: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Meus irmãos, que essa seja uma verdade para você. Se você tem vivido como criança, se você não tem desenvolvido como deveria, comece a orar e buscar ao Senhor para que você seja diferente, para que você cresça, que você amadureça, que as suas ações, o seu conhecimento sobre Ele aumente, que a sua função, a qual o Senhor chamou para desenvolver, que você desenvolva, para que nós possamos nos alegrar juntos, para que a igreja cresça, para a honra e glória do Senhor.